Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, 11ª porção, Parashá Vaigash, que significa e se achegou. Está em Bereshit, Gênesis, capítulo 44, a partir do verso 18 até o 47, 27. Leiamos os versos iniciais e passaremos ao tema de hoje. Capítulo 44, a partir do verso 18. Nós temos Haftarah, referência nos profetas, em Ezequiel, capítulo 37, de 15 a 28, referência na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, em Lucas, capítulo 6, versos 9 a 16, e tem um salmo complementar de número 48. Então vamos lá, verso 18 do capítulo 44 de Bereshit, Gênesis, diz assim: Então Judá se aproximou. Esse se aproximou aí é Vaigash. Então Judá se aproximou dele quem? De Yosef. Acompanhe a leitura, por favor. E disse: Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, pois tu és como o próprio Faraó. Queridos, prontamente nós temos aqui um reconhecimento de hierarquia, alguém que estava no governo. Até este momento, Yehudá não sabia com quem estava tratando, mas ele respeitou a hierarquia, né, da governança de Yosef, conquanto naquele tempo ele era conhecido pelo nome egípcio de Safenar Pané, né, ele estava ali reconhecendo, e ele, de pronto ele já fala: você é como o Faraó, né, equiparando a autoridade de Yosef à autoridade de Faraó. Verso 19: Meu senhor perguntou aos seus servos: tende pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe, do seu pai, e o seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo, para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me verei o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Preste atenção aqui em Jacó, Israel, né, Jacó falando aqui que a mulher dele deu 2 filhos para ele. E nós sabemos que ele tinha 13 filhos no total. Estava considerando aqui os filhos de Raquel, né, porque José, até esse momento ele não sabia, José era tido por morto, e o que ele declarou aqui: eu já perdi um, vou perder o outro. Então é isso que ele está dizendo. Perdi aqui a referência. 28. 27, voltando. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado agora com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo do meu senhor,
E o moço, que suba com seus irmãos, porque como subirei eu, meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Então Yosef, esse é o ponto máximo da paraxá de hoje, da porção de hoje. Então Yosef, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando Yosef se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou Yosef. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse Yosef a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou Yosef, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Adonai me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Adonai me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Adonai, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi meu pai, dizei-lhe: ainda manda dizer o seu filho Yosef: Adonai me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Queridos, aqui nós temos, logo no verso 18 do capítulo 44, Judá, se achegando a Yosef e pedindo a palavra, momentos antes de Yosef se dar a conhecer, ele pede a palavra e ele explica o motivo pelo qual ele teria ficado por fiador do seu irmão mais novo, Benjamim. E ele explica, conforme a leitura que foi feita aqui agora, ele explica para Yosef, para que Yosef de fato entenda que ele estava por fiador, como garantidor junto ao seu pai. E Yosef, vendo o sincero arrependimento de Judá, sobretudo no que toca a garantia, a proteção que ele estava dando ali para o seu irmão Benjamim, então ele prontamente se rebela, ele acata, ele entende que de fato houve um sincero arrependimento por parte de Judá, e ele finalmente se revela para todos os seus irmãos. Essa porção, queridos, é uma porção que mexe muito conosco, porque tudo que Yosef faz aqui no Egito, essa revelação aos seus irmãos, as demais tribos de Israel, tudo aponta para o Mashiach e Yeshua. A similaridade, a tipificação de Yeshua com Yosef, ela é muito grande, é uma das maiores em toda a estrutura bíblica, em todas as escrituras. E nós temos aqui a sequência do capítulo 46, falarei sobre os tópicos, onde os demais irmãos sobem, sobem, e depois eles descem novamente para o Egito, trazendo toda a família. Jacó e toda a sua família descem para o Egito. Essa questão de descer e subir, gente, tem uma conotação espiritual. Quem vai para Israel é considerado como em ascensão, e todos que saem de Israel são considerados como um declínio, até mesmo espiritualmente falando. E quem vai em Israel, quem já foi em Israel, sente isso ao vivo, a gente sente isso de forma muito clara em Israel. A energia do local, a espiritualidade, ela é muito latente. Então, por isso que fala subir. Todos que vão a Israel estarão subindo, todos que saem de Israel estarão descendo.
Então, muito importante isso. No capítulo 47, nós temos Israel sendo apresentado a Faraó, onde nós vemos, inclusive, ele abençoando a Faraó, reconhecendo ali que, de fato, o Eterno estava usando toda aquela circunstância para a preservação da vida daquela família e de todos que estavam sob a direção de Faraó. Nós temos aqui a administração de Yosef em relação à fome que abateria a terra, a forma como ele administrou ao ponto de comprar todas as terras do Egito, do povo, entregar para Faraó e ali instituir o quinto, os 20%. Então, o povo plantava, teria que tirar da semente e pagar o quinto a Faraó. Oi? É o imposto mesmo, seria quase que um imposto de renda aqui, 20%, Então, hoje, essa carga tributária ela vem de longa data. Desde aqui nós temos uma tributação de 20%. E isso é praticado, inclusive aí no meio rural, isso é praticado até os dias de hoje. Plantar a quinta ou talvez até a terça parte, a meia, enfim, tem vários meios aí de plantio, mas em muitos lugares se aplica essa fórmula aqui, plantar a quinta, a 20%. Queridos, Yosef, quando ele se revela aos seus irmãos, ele não permite aqui no primeiro momento que os egípcios ouçam. Ele tira todos os egípcios, se revela para eles em particular. Qual que é a similitude desse comportamento com Yeshua? Alguém sabe dizer? Como? Pois é, mas em relação a essa revelação com Yeshua, se revelando com José? Tem a ver com Edom, né? Edom e o nosso Machia é judeu, Pois não, André? Eu acho que com Yeshua também vai ter um encontro bem privado. Um encontro bem? Privado. Nas nuvens. Eu acredito que é ele com Jesus. Encontro nas nuvens. Ele revela esse Jesus aí, sou eu. Sim. Eu sou Yeshua. O ponto máximo aqui é onde Yosef ele fala que ele não é um egípcio, ele não é um estrangeiro, e sim ele é um judeu, ele é um hebreu ali, e ele se revela aos irmãos na sua identidade real. Qual que é a similitude? A pergunta foi, qual que é a similitude de fazer isso em privado? Yeshua já veio, durante o tempo que Yeshua estava aqui, Yeshua declarou de forma muito clara, ele declarou isso para todos, que ele não veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, inicialmente, ele primou por essa privacidade, por toda a casa de Israel. E, na verdade, nós sabemos o que aconteceu. Inicialmente, alguns o rejeitaram. Veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Mas eu fico pensando na promessa feita a Abraão, será uma bênção para toda a família da terra. Sim, só que agora nós estamos no segundo momento. Aqui a tipificação, a analogia de um primeiro momento. É claro que quando Yeshua vier agora, quando ele, na vinda dele, todos os judeus saberão, todo mundo saberá a sua real identidade. Nós sabemos reconhecer que efetivamente Yeshua é o Mashiach. O nosso povo ainda não reconhece, uma boa parte deles não reconhece o título de Mashiach a Yeshua. Conquanto nós sabemos que todo o povo
judeu, eles esperam um Mashiach, eles creem no Mashiach, mas eles não creem que Yeshua seja o Mashiach. Mas o que atrapalhou tanto essa crença? Por que eles resistem tanto a crer que Yeshua é o Mashiach? Não lhe é apresentado um Mashiach judeu, hebreu, há uma casca, há algo ali. Tem muitos fatores, né? Não é compatível com o estilo de vida, crença dos hebreus. Tirar toda essa casca aí. O principal motivo, gente, o principal motivo é exatamente o que o Josué pontuou, no sentido de que todos esperam um Mashiach que seja coerente com as instruções do Eterno, né? Um Mashiach que obedeça às leis do Eterno. E qual é o Mashiach que é apresentado hoje? Nós sabemos aí a tipificação de Yosef aqui. Yosef numa terra estrangeira, onde ele estava ali governando, né? Ele era o segundo na hierarquia do Egito, né? E todos o conheciam como um estrangeiro, como um Safenat Paneah. Mas na verdade, qual é a essência de Yosef, de Safenat Paneah? Ele era Yosef, ele era um servo de Adonai, sendo luz ali naquela nação, sendo um instrumento de Adonai para abençoar aquela nação, e obviamente ele reconhece isso para abençoar a todo o seu povo, né, para conservar a vida de todo o nosso povo. Tem um aval do faraó, né, ele responde pelo faraó, ele passa aquilo que o faraó quer. E no caso Yeshua, Jesus, ele está passando aquilo que o pai determinou para o judeu ortodoxo. É difícil dele ver Jesus ali nesse sentido, representando o pai, porque ele entende que Jesus é um transgressor deliberado da lei, então ele vai receber Jesus, o judeu. Exatamente. Então, o povo judeu hoje, eles têm, nós já falamos isso várias vezes aqui, a reserva que eles têm em relação a Yeshua, ela é, em tese, ela é justificável pelo próprio comportamento de muitos que se intitulam seguidores de Yeshua, né? Por muitos, inclusive até no meio messiânico, né? Tem segmento messiânico que se contrapõe aos princípios basilares do nosso povo. E quando eu perguntei aqui acerca da particularidade, da privacidade, né? Yeshua, por exemplo, quando ele ressuscitou, quando ele foi ressuscitado pelo Pai aqui, ele apareceu para todos? Não, ele se revelou àqueles mais próximos. Aqui tem essa similaridade. Ele se revelou apenas, está registrado em Atos 10, 40, 41, assim que Elohim o ressuscitou no terceiro dia, fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Elohim antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então, nós sabemos que o objetivo, quando Yeshua fala assim, olha, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, a missão principal de Yeshua é reconciliar o seu povo com Adonai. Essa é a missão principal. E aí é óbvio que com essa missão principal, toda a terra foi beneficiada. Hoje falávamos sobre isso no momento do café. Toda a terra foi beneficiada. Por quê? Porque como houve uma rejeição inicial, o Eterno faz uma abertura para que todos ouçam, é o que nós chamamos aí da plenitude dos gentios, e aqui, em similitude também, os egípcios que estavam ouvindo ali o grito, o que estava acontecendo. Então, hoje toda a terra sabe do plano de Adonai e toda a terra conhece Yeshua como aquele que foi enviado para reconciliar, ainda que não esteja com esse nome. Nós sabemos que ele está com o nome romanizado de Jesus,
não é? Mas toda a terra hoje conhece o plano de Adonai por meio de Jesus. E chegará o momento, né, quando ele vier, ele vai se revelar aos irmãos, cujo objetivo, sem dúvida alguma, é fazer a integração das 12 tribos. Né? A principal missão dele é essa, é a reunificação das 12 tribos. E nós sabemos que Yehudá aqui, representante, Yehudá que se aproxima de Yosef, né? Yehudá hoje, né? A tribo de Yehudá, a tribo de Judá também tem se aproximado. Vários da tribo de Yehudá têm reconhecido Yeshua como o Mashiach. Em Israel já tem manifesto, né? Tem manifesto de vários judeus pertencentes à tribo de Judá, vários judeus assinando o manifesto e reconhecendo Yeshua como o Messias de Israel, inclusive requerendo junto às autoridades israelenses um julgamento justo, né, para provarem que Yeshua de fato é o Mashiach, que ele preenche todos os requisitos, né, do Mashiach enviado por Adonai. E aí, queridos, tem um artigo que foi lido, eu até comentei nas nossas reuniões, onde fala que o judaísmo e o cristianismo, eles não se misturam. Foi o que nós falamos aqui, de fato são dois caminhos absolutamente distintos. Não, mas tem um ponto comum aqui de Jesus, né, que é Yeshua, esse é o ponto comum. Não é. Né? Jesus, ele é apregoado dentro de uma figura de trindade que o Pai não abaliza. Ou seja, então não se cruza também nesse ponto. Né? Efetivamente, o cristianismo, como sendo um movimento criado por Roma, instituído por Roma, ele não se coaduna com os princípios elementares da nossa emuná, da nossa fé. Não se coaduna. Do mesmo jeito que Yosef aqui, tão logo ele reúne os seus irmãos, ele pede para vir o pai, o que ele faz? Ele já prepara tudo, deixando todo o povo dele, toda a família dele, em um local separado. Por que ele separou a sua família? Pode responder. Por que ele separou? Porque ele solicitou, inclusive, ele tinha autoridade para fazê-lo, mas respeitando também a hierarquia, ele conversa com o faraó e ele pede a terra de Goshen, ou de Gozen, para que o seu povo ficasse ali. Melhor terra. Até pela Torá, né? Não é porque era só a melhor terra. Sem dúvida nenhuma era a melhor terra. Isso está cientificamente comprovado. Mas essa não era a motivação principal. Qual é a motivação principal? Por causa da contaminação do povo egípcio. Até no momento do jantar deles ali à mesa, eles separaram. Exatamente isso, gente. É para que não houvesse contaminação com o Egito ali, com o mundo. Aí mais uma coisa similar, mais uma tipificação. Falávamos sobre isso agora, nesse momento de festas pagãs. Nós não podemos nos misturar. Nós temos que nos separar. Não há como compactuarmos com esse tipo de festa. E nós sabemos as potestades que estão por trás dessas festas. O que sempre falamos é o seguinte: nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Infelizmente, nem todos têm a percepção espiritual da seriedade disso. Quando nós anuímos a um convite de uma festa pagã, a implicação espiritual sobre isso. E aqui nós percebemos Yosef fazendo toda a proteção do seu povo, para que não houvesse ali mistura, uma assimilação
Essa é a palavra, assimilar. Assimilar é uma contaminação por mistura. Vai misturando, né? Quando assusta, já está totalmente contaminado. E aí, queridos, aplicação prática para nós. Nós precisamos ter muito claro o tempo todo a nossa identidade. Yosef estava aqui numa terra estrangeira, sendo um servo de Adonai. E foi exatamente por isso que ele foi escolhido. O Eterno o capacitou aqui, para que ele de fato fosse um agente tanto de testemunho de Adonai, quanto de instrumento para abençoar o seu próprio povo. Quanto o Eterno, e aqui nós temos aqui um ponto importante também na porção de hoje, que Jacó ele ficou meio reticente quando ele recebe o convite para descer ao Egito. Ele ficou meio reticente e o próprio Eterno dá ordem para ele: não pode ir, pois não. Esse aspecto é tão interessante que eu estava lendo algumas lições da Parashá e uma fala isso, que Deus deseja que nós nos envolvamos com esse mundo no sentido de transformá-lo em um local onde a presença divina é facilmente percebida. Mas mesmo estando envolvidos nos negócios de Faraó, Yosef não se afastou de Deus e nem da Torá. Ele não se misturou com o sistema, ele manteve o foco na vida espiritual. Então ele fala assim, que Deus nos dá recursos nesse mundo, posições de governança, para abençoarmos, para melhorarmos o mundo. E não podemos nos misturar porque estamos numa posição elevada. Exatamente isso, gente. Exatamente isso. E isso o que temos que frisar é a questão da fidelidade. Fidelidade. Um dos pilares da Emuná. Fidelidade nossa. Eu confio no Eterno. Confia? Por que ainda transgride mandamentos tão elementares? Eu sou fiel ao Eterno. Como é fiel? Sendo que não atende sequer às santas convocações. Então, confiança e fidelidade, os dois pilares da Emuná. Esses são pilares que nós testemunhamos, mas nós precisamos do quê? Nós precisamos de praticar isso. O que o Eterno requer de nós é uma total dependência dele. Uma total dependência dele. Uma confiança absoluta. A confiança de um filho em um pai que tudo pode. E que de fato ele fará por nós aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós precisamos. Agora ele espera que nós confiemos e sejamos fiéis, independentemente de onde estivermos, fazendo o que estivermos fazendo. Foi dito hoje aqui, em testemunho, que precisamos avançar. Sim, gente, nós precisamos avançar. Nós temos um alvo a ser atingido. Existe um alvo, até que todos cheguemos à unidade da nossa emuná, da nossa confiança, da nossa fidelidade. Esse é o alvo. Será que estamos todos no mesmo nível? É óbvio que quem começou ontem não está no mesmo nível de alguém que tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Agora, o que equipara quem começou ontem com alguém que tem 20 anos de caminhada? O passo que dá, A declaração de vontade, a expressão da fé, a expressão da emuná. Eu falava isso essa semana com um casal, que nós percebemos no mundo, de um modo geral, as pessoas bradando em alto e bom som aquilo que elas são. Artistas, autoridades, enfim, cada um brada isso de uma forma muito veemente. Mas nós não vemos isso no nosso meio. Nós não vemos. Então, exatamente, nós temos que ser ousados, intrépidos.
Para quê? Para declararmos inicialmente, gente, quando nós declaramos, lá em Romanos 8 fala sobre isso, que nós temos que declarar, até mesmo aí, aceitando a justificação por meio do Mashiach e Yeshua, nós temos que declarar com a nossa boca. Quantas vezes nós declaramos? E é interessante que quando nós declaramos primeiro para nós, em segundo lugar para todas as autoridades espirituais, e em terceiro lugar para todas as demais testemunhas. E isso traz para nós o quê? Um senso de responsabilidade, um senso de que se nessa caminhada, quando eu errar, eu terei a humildade de consertar. Foi o que Yosef viu com Yehudá. O Eterno estava dando aqui para Yehudá, para ajudar, uma segunda oportunidade. Aquilo que ele não fez em relação a Yosef, ele fez em relação a Benjamim. Ele protegeu a tal ponto que ele se tornou fiador. E ele estava, de fato, disposto a sofrer todo o dano para proteger o irmão, coisa que ele não tinha feito com Yosef. E foi isso que tocou o coração de Yosef para que ele se rebelasse. Ou seja, isso também acontecerá por ocasião da vinda de Yeshua. O papel dele como primogênito, né? Exatamente. Agora, tem que haver, o nosso papel hoje, gente, é um papel de reconciliação. Nós falamos isso sempre, conforme a palavra diz, que o Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo quem? Com o Eterno, o mundo. E nós temos esse ministério da reconciliação. E o nosso papel hoje de reconciliadores, nós temos tanto o lado evangélico, que tem uma vida liberal, que fala que não precisa de guardar a lei, e também nós temos do outro lado os nossos irmãos judeus, que pensam que Yeshua não é o Mashiach. Então nós estamos no meio para reconciliar os dois, num caminho central, ou seja, esse caminho de unificação, isso faz parte do alvo, até que cheguemos à unidade da Emuná, ou seja, todos crendo a mesma coisa. E nós temos que abolir certos chavões. Nós ouvimos assim: onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões. Isso não tem fundamento na Torá, muito pelo contrário. Isso tem fundamento no nosso adversário. O nosso adversário é que faz isso conosco, ou seja, causando confusão, causando divergência. As coisas de Adonai são feitas com absoluta ordem. Tanto que não tem muitas seitas lá. Não chega num denominador comum, fica sempre. Em Efésios 3, verso 17 e 19 diz assim: a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, todos os que integram essa família, qual seja a largura, o comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor do Mashiach, que excede a todo entendimento. Para quê? Gente, não abram aí, vejam esse verso e me falem o que está na sequência. Preste atenção na profundidade desse verso. Efésios 3, 17 e 19. Veja a conclusão desse verso. A fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor do Mashiach, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de quem? De Adonai, do Eterno, de Deus. Gente, olhem a profundidade desse texto.
Então, a nossa unidade vai produzir isso aqui, estando arraigados e fundados, ou seja, nós estamos fundamentados, arraigados, firmes, para perfeitamente compreender de forma uníssona com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade, conhecer o amor do Mashiach que excede a todo entendimento, para que sejamos cheios da plenitude do Mashiach, de Adonai. Olhem o processo de reconciliação. Queridos, o papel de Yeshua é muito claro, ele é um mediador. Yosef estava ali no Egito como um mediador. Ele foi um instrumento de Adonai para trazer tanto testemunho para os estrangeiros, no estrangeiro onde ele estava, quanto para o seu próprio povo, no sentido de aumentar a confiança e a fidelidade para com Adonai. Então aqui, compreendendo o amor do Mashiach, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Adonai. E aqui a observação, gente, é que no primeiro Yosef, os irmãos de Yosef tiveram alguns contatos com ele e ninguém o reconheceu. Até este momento em que efetivamente ele se declarou, ele se revelou. Então, os estudiosos fazem essa analogia que aqueles que não reconheceram, porque obviamente muitos o reconheceram como Mashiach, mas aqueles que não reconheceram, por ocasião da estada dele aqui, o reconhecerão por ocasião da vinda dele. Interessante que mesmo sem ser reconhecido, José o serviu. Eu não estou sendo reconhecido, mas estou servindo. Com propósito. Sem dúvida, sem dúvida. E Yeshua declarou isso, claramente. É que o objetivo principal era fazer a reconciliação primeiro do nosso povo. Para que depois, inicialmente seria para todo Israel. Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois abriria para os gentios. E aí nós sabemos que pela rejeição, Paulo deixa claro lá em Rabino Shaul, deixa claro em Romanos 11, que pela rejeição de alguns, proporcionou o enxerto, e agora isso ficou muito amplo, mundo afora. E aí foi perguntado hoje lá no nosso momento anterior, se essa plenitude dos gentios já aconteceu. Nós sabemos aí da multiplicação do conhecimento, meios tecnológicos, meios de comunicação. Uma opinião pessoal, eu penso que até em países mesmo que é proibido o uso das escrituras, todos já ouviram falar de Yeshua. Eu não creio que hoje haja ainda alguém que não tenha ouvido acerca de Yeshua. Para quê? Para que todos tenham a mesma oportunidade. Nós sabemos que o Eterno, ele é justo, e a palavra também registra isso, que ele não quer que ninguém se perca. Então, se ele não quer que ninguém se perca, ele vai dar oportunidade para todos. E essa obra é tão grandiosa, tão poderosa, porque com quem que ele reconciliou primeiro? Justamente por causa disso, estou falando com os irmãos dele, para depois ele ter uma plenitude, ele com quem? Com o pai dele, um encontro com o pai dele. Então, nossos irmãos terão essa plenitude, esse encontro com Adonai, a partir do momento que eles reconciliarem de fato com o encontro, não, com o primogênito, com essa. Exatamente. Aqui no estudo fala que no momento da revelação de Yosef houve choro. Da mesma forma, certamente haverá muito choro quando os nossos irmãos, muita emoção quando os nossos irmãos perceberem que de fato Yeshua é o Mashiach. Será que ela tem?
Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito que vem em nome de Adonai. Queridos, eu sempre pontuo a questão de aplicação prática para nós. E sempre falo isso aqui: os requisitos que o nosso povo registram como sendo aqueles a serem preenchidos pelo Mashiach, todos eles, nós não temos tempo aqui agora de fazer a conferência nas Escrituras, desde a promessa do Mashiach lá em Gênesis 3, passando por todos os profetas, todos os requisitos que eles elencam se encaixam perfeitamente em Yeshua. Só que eles refutam exatamente por conta daquilo que já falamos. Os pontos divergentes, eles são divergentes por conta de uma doutrina que foi instituída de forma divergente. Por exemplo, nós sabemos que Yeshua, ele declarou isso está registrado na Beit Hadashah, que ele não veio fazer a sua própria vontade, ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Que a comida dele é fazer a vontade do Pai, que o ensino dele não é dele, sim do Pai. Então tudo isso, quando nós olhamos esses requisitos, nós percebemos que se encaixa perfeitamente alguém que ama o Pai, alguém que respeita a vontade do Pai e está disposto a andar debaixo da autoridade do Pai e a ensinar a outros a fazê-lo. Ou seja, Yeshua fez tudo isso. Eles gostam muito de falar que o Mashiach ele trará a plenitude da Torá. Ele mostrará a profundidade da Torá. Gente, nós temos isso registrado em Mateus 5, 6 e 7. Como Yeshua aprofundou o conceito de muitos mandamentos. O do Shabat, por exemplo. O do adultério, do homicídio. Ou seja, Yeshua aponta isso como sendo uma atitude interior, uma atitude que nasce onde? No nosso coração. Queridos, abram lá em Gênesis 3, por favor. Vamos lá na origem. Gênesis 3. A partir do verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que Adonai tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Gente, presta atenção nesse diálogo, só para ver se eu consigo que vocês compreendam o que está por trás desse diálogo. Então nós temos aqui a serpente conversando com Eva. Não foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: não, dos frutos da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Adonai: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Presta atenção agora nesse verso. Porque Adonai sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Adonai sereis conhecedores do bem e do mal. Traduza esse diálogo para mim, por favor. O que a serpente está comunicando aqui? Eles poderiam ser igual a Deus. A palavra de Adonai não é verdade. Está falando que a palavra dele não é verdade, que as coisas não são bem assim,
e principalmente vocês poderão ser igual a Deus. Verso 5: porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Ele, sereis conhecedores do bem e do mal. Alguém chega para nós e fala assim: não, pode fazer isso que vocês vão ser conhecedores de todas as coisas. Vou trabalhar no Shabbat para ganhar muito dinheiro, cara. E quando tem um louvor que fala, Torá é a árvore da vida para os que nela se apegam. A árvore da vida e os que nela se apoiam são bem-aventurados. Pensando em Adão e Eva. O que estaria então no meio? Se é Torá, tipo assim, estou tentando entender, né? O que seria então essa árvore, o que estaria no meio? Se é Torá, o que eu entendo como a Torá, né? A árvore da vida, ela é uma recompensa pela dependência. Ela é uma recompensa de quem reconhece a autoridade de Adonai. E aí, come do fruto da árvore da vida para que não morra. Aqui, o ponto central é: porque Adonai sabe que no dia em que dele comerdes o quê? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não está falando da árvore da vida aqui. Mas antes tá. Ok. Não, aqui a velação não é a árvore da vida. A velação aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente fala o quê? Não, Deus não quer que vocês façam isso, porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem isso aí, vocês serão como Ele. E aí o que vem, gente? O que está por trás disso aqui? Para aceitar isso aí? O que está por trás? Há uma grande cobiça, né? Uma independência. Ser igual a Deus. Você não faz nada. Isso aqui, gente, é a libertação que o homem tanto almeja. Mas aqui ele não tem como fugir de um Senhor. Alguém ele vai Sem dúvida, sem dúvida. Ele deixa de submeter o Criador para submeter a serpente. Vamos voltar um pouquinho. Quando o Eterno dá ordem, lá em Gênesis 2, a partir do verso 15: tomou, pois, Adonai Elohim ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Olha aqui qual que seria a atividade do homem: cultivar e guardar. Isso aqui, gente, é um deleite inenarrável. O homem teria que se deleitar com as coisas que Adonai tinha feito. Então, o Eterno coloca o homem ali para cultivar e guardar. E Adonai Elohim lhe deu esta ordem. Olha a ordem que ele deu para o homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que estava aqui? Qual que era a relação entre Adonai e o homem, e o ser humano? Qual era a relação? Era uma relação de pai e filhos. Era uma relação de total dependência. Eles eram dependentes de Adonai em todas as coisas. Em todas as coisas. E aí, o que é plantado aqui? Não foi bem assim que ele falou. Primeiro, Eva já acrescenta aqui no verso 3, ela acrescenta: mas do fruto da árvore que está no meio, disse Adonai, dele não comereis, nem tocareis nele. O Eterno não deu essa ordem. Ele falou de comer, não falou de tocar. Ela própria já modificou a fala de Adonai. Então, no dia, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí a serpente, sendo muito sagaz, diz o quê? É certo que não morrereis. Ou seja, está se contrapondo a uma afirmação do Criador. Já colocando o que na cabeça de Eva? Dúvida. Se é nesse ouvido direto de Deus,
talvez ela teria mais firmeza. Por isso que o diabo nem foi ao homem que ouviu direto de Deus. Pois é, mas aí nós temos outro problema. Onde estava o homem? O homem é responsável pela ele é o cabeça do casal. Onde ele estava? Essa mulher foi bandeira sozinha também. Entendeu? Interessante que a estratégia de Satanás continua a mesma. Ele chega a pessoa, não, pode trabalhar sábado, você vai ganhar. É mentira, você vai ganhar dia sim, é um negócio. Ou então casar. Afinal de contas, vocês precisam de levar o pão para casa. A Bíblia fala que não pode haver união entre os trevos. Ele vai casar com a pessoa que não tem a mesma fé. Não, vai ser feliz sim, vocês vão dar um jeito, lá na frente vai se ajeitando. Vai se converter. Nós começamos, esse diálogo, gente, nós começamos a arrumar as desculpas que nós precisamos para convalidar aquilo que queremos fazer. Mas qual que é o ponto principal aqui? Sereis como Ele. Ou seja, se nós somos como Deus, nós precisamos de Deus para quê? Criar. Ou seja, Cultivar já era. ou seja, eu vou me tornar independente. A rebelião que está no fundo aí, né? Eu vejo também que a estratégia da serpente, uma vez que ela consegue contaminar um indivíduo do corpo, ela também pode conseguir contaminar todo o corpo, porque ela pega no individual e Sim. estraga por completo. Porque o grupo junto ele é mais forte, ele é mais difícil de. Claro. E Exatamente. aí mostra o poder que a mulher tem de influenciar, o risco que isso é. Provavelmente, talvez se Adão estivesse junto, os dois teriam força para resistir. Sem dúvida. É Sem verdade. dúvida. Sem dúvida. Por isso que é bom, né, também que nós falamos essa semana com o casal, você está sendo tentado em alguma área, procura os irmãos, quem você vai chamar, levar aqui para o corpo. Para fortalecer, exatamente. E aí nós veremos o que? A palavra garante isso. Nós veremos a multiforme sabedoria de Deus se apresentando no nosso meio. Né? Por meio de um testemunho, por meio de um conselho, por meio de uma admoestação, o Eterno vai se manifestar para quê? Para a proteção do corpo. É muito interessante, porque Exatamente às vezes já isso. aconteceu lá em casa, às vezes no início da caminhada, assim, eu ia ceder alguma coisa, até em relação ao Shabbat, alguma coisa assim, que a Juliana me dá uma palavra, você está certo. E vice-versa também já ocorreu. Você acha que eu devo ir? Não, você não vai, não pode. E a palavra do Eterno, os dois se completam. Um ajuda. Um ajuda. Gente, se nós não entendermos, presta atenção, eu vi falando isso aqui, o Eugênio até me pediu para pontuar essa semana acerca disso. Se nós não entendermos a raiz dos nossos problemas, nós não conseguiremos sanar as consequências. Exato. Isso. Existe uma causa, existem as consequências. Nós não podemos lidar com as consequências sem resolver a causa. É uma pessoa que tem uma doença e ela fica tratando de forma periférica. Ela está com a dor de cabeça, por exemplo, ela toma um analgésico. Bom, mas o que está te causando essa dor de cabeça? Isso. Vamos buscar a causa. E aí ela pode ser N problemas, N possibilidades. Ele vai investigar e vai achar a causa. Em relação a nós, é a mesma coisa. Qual é, eu falo isso aqui sempre, qual é a causa de sermos rebeldes, de sermos desobedientes? Qual é a causa de nós relutarmos tanto em depender de Adonai? É exatamente isso, gente. Está aqui no verso 5. Aquilo que foi plantado pelo nosso adversário, não vai acontecer. É claro que vocês não vão morrer. É claro que o Eterno não vai punir vocês. Pode transgredir à vontade, que isso não tem consequência. Essa mensagem parece muito comum nos dias atuais. Exatamente. É claro que isso não vai acontecer. O que o Eterno não quer aqui é que vocês sejam como Ele. Opa, existe uma forma de eu ser como Ele aqui? Não, Ele sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês serão conhecedores. Como Ele, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Opa, se eu serei como Deus, eu não preciso de Deus, eu vou me libertar, eu vou me tornar independente. Ou seja, o que estava no coração ali naquele momento é o que está no nosso coração hoje, queridos.
né, uma atitude de rebelião contra Deus. Deus prepara todo o universo para nós desfrutarmos dele, mas nós queremos fazê-lo por nossa conta, porque a forma de nós desfrutarmos 100% é dependendo dele, e se nós dependemos, nós obedecemos. Agora, se nós quebramos essa dependência, acabou, né? A rebelião, ela vai se manifestar com muito mais força, e o tempo inteiro nós vamos resistir. E aí o que? Atos pecaminosos, mais atos pecaminosos, mais atos pecaminosos. Pois não. É tão interessante que desde o Éden, né, Satanás sugeriu, plantou uma dúvida no coração da Eva, e chegou a desmentir, e falou: é claro que vocês não vão morrer, né? Não vai acontecer isso não, e olha, vocês vão ser igual a Deus. Nós já nascemos assim, né? Diz que o sinal que cada ser humano tem de que ele é rebelde é olhar para o umbigo. Esse umbigo significa que eu estava ligada a outro, que estava ligada a outro, até chegar em Eva, né? Então, nós chegamos no reino de Deus com essa rebelião. E Yeshua falou que se quiser mesmo fazer parte do reino dele, nós vamos ter que negar nós mesmos, né? E chega aqui no corpo, a gente vê rapidinho quem tá rebelde e quem não está. O rebelde não consegue se inserir no corpo de jeito nenhum. E tem dificuldade de ouvir uma palavra de direção para ele não ouve. Então, a gente vê claramente na prática pelos frutos, né? E muitas vezes, gente, nós trabalhamos com o ato pensando que é a causa. Por exemplo, todo mundo olha para isso aqui, geralmente o conceito é: eles desobedeceram a Deus. Eles desobedeceram a Deus? Sim. Sim. Mas a desobediência, ela é a causa? Conseguem perceber isso? Conseguem perceber que eles só desobedeceram porque eles se tornaram independentes? Não pediram o conselho de Deus. Eles cortaram por conta própria a dependência. O Eterno falava com eles todos os dias. O Eterno dava as instruções. E aí vem alguém e diz assim: não, você não precisa disso. O que ele está querendo aqui é porque, na verdade, ele sabe que se vocês comerem isso aqui, vocês serão como ele. Houve uma desobediência? Claro que houve. Foi desobediência? Foi. Mas o que causou a desobediência? Qual é o sentimento do coração para gerar a desobediência? Um filho, quando desobedece, o que vocês acham que está no coração dele? O que está no nosso coração quando desobedecemos? Uma rebelião, gente. Exatamente. É uma rebelião contra uma autoridade instituída. Deus. E vamos supor, tem casos de irmãos. Aí um vai levar o relatório para o pai sobre os demais, que é o caso de José. É mais fácil para os irmãos excluírem o irmão do que reconhecerem que realmente, de fato, estão precisando de exatamente. Né? Então, queridos, às vezes é mais fácil nós afastarmos uma orientação de Deus e agirmos por conta própria. E nós vemos isso acontecendo na vida de todos nós, gente. Todos nós. É só olhar para a vida da pessoa. Nós olhamos e nós identificamos prontamente aqui, mas também quebrou o princípio aqui, quebrou o princípio aqui, outro princípio. Querendo o quê? Entendeu? Então, a pessoa não consegue enxergar e falar assim: eu estou numa situação tal. Eu falo: mas espera aí, vamos buscar a causa, vamos investigar a causa. E aí, lógico, a causa primeira é essa, agindo de forma independente. E assim também, né, a serpente se apresentou a José, claro. No momento em que a mulher ali quis seduzi-lo, sendo ela casada. E assim a serpente faz com todos nós diariamente, ela nos apresenta algo, né? Em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. É uma provinha que você tem ali para ver se você vai passar dentro ou não. Exatamente. E aí, queridos, se nós tratarmos a causa, né, nós resolvemos os efeitos. Nós resolvemos. Agora, bom, então qual que é a grande pergunta? Né? A grande pergunta é: como eu posso me tornar totalmente dependente de Adonai?
Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que, após o discurso de Pedro, né, houve aquela resposta: que faremos, irmãos? Que faremos? Que faremos? Então, queridos, essa atitude interior de rebelião no nosso coração, essa sim precisa ser urgentemente tratada. Pois não? Essa grande pergunta aí, como me tornar totalmente dependente de Deus, uma coisa que nós temos repetido muito nos nossos estudos, é que a única maneira, como Yeshua ensinou, né, lembrando a nós mesmos, e nos sujeitando à palavra e ao corpo do Mashiach. Quando chega no Mashiach, põe o grupo e você vê de fato quem é ovelha e quem é cabelo. Quem se submete ao corpo, ele não tem realmente obedecer a Deus. Ele está se sujeitando, porque se sujeitar à palavra e ao corpo é humilhar-se. É reconhecer que você não é nada sozinho, é ficar dependente da palavra e do corpo. Então exige humildade. Então nessa hora a gente vê, né? Sem dúvida, gente, a atitude de independência, ela é típica da pessoa. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, na hora que eu quero. Ninguém tem nada com isso. E ninguém tem nada com isso. Então, resumindo também, acho que tem muito a ver com o amor à lei, devido ao amor à lei de Adonai. Se a gente der, não sei se é amor mesmo, verdadeiramente, a gente vai resistir, a gente ainda vai conseguir resistir. Veja bem o conceito de amor. O conceito de amor, ele é um conceito baseado na obediência. Eu só vou obedecer se eu amar. Eu só vou obedecer se eu depender, se eu amar a Deus ao ponto de depender dele. Eu não faço nada fora da orientação divina. Aí sim, né, eu me torno dependente de Adonai, e aí, por consequência, eu vou querer obedecer. Agora, eu vou querer obedecer porque eu já tratei a causa e agora eu sou dependente dele. Responda a pergunta: é possível alguém independente de Deus obedecê-lo? Não. É possível? É possível. Claro que é, ué. Independente. Independente? Independente. Olha a pergunta, gente. Uma Raciocínio. coisa ou outra, sim. Eu estou falando de cumprir mandamento por cumprir mandamento. É possível uma pessoa independente de Adonai obedecê-lo em alguns aspectos? Sim. Pode. Claro. Claro que é. Nunca viu Torá e não mata, não rouba. Não, e mesmo os cumpridores da Torá, Raquel, entendeu? Né, eu cumpro o Shabat. Até os hipócritas lá, né? Ué, é possível. Agora, se fosse assim, Yeshua não teria repreendido os mestres da Torá. Hipócritas. Os mestres hipócritas. E o que é a hipocrisia? Dizer uma coisa. Uma falsidade, né? É uma falsidade. Pois é, mas o que Yeshua estava tratando ali? Quando Yeshua chama alguém de hipócrita, o que Yeshua estava tratando? Estava tratando o interior da pessoa. O interior. Ele via Por o fora, isso, por fora estava tudo certo. Né? A fala estava conexa, certinha, né? Estava tudo certo, mas o que? Ele falou: vocês são hipócritas. Por dentro é outra coisa. Sepulcros caiados, por fora vocês estão de um jeito, mas por dentro, independentes. Está sujo. Independentes, rebeldes, diga-se. Independência, gente, é sinônimo de rebelião. E a palavra de Adonai trata a rebelião como o quê? Pecado de feitiçaria. Igual pecado de feitiçaria. Ou seja, quem não obedece, é o que o José falou aí, quem não obedece a Adonai está obedecendo O outro. É quase. Eu falava esse semana, falei: gente, aqui, Josué, o texto de hoje, Josué 24:15. Ó, se vocês querem servirem ao Deus tal, é o problema de vocês. Eu e minha casa serviremos a Adonai. É uma questão de identidade, de decisão. Precisamos escolher a quem vamos servir, porque nós estamos servindo, fatalmente nós serviremos alguém. Quem nós queremos servir? Quando Yeshua perguntava aos fariseus e encontrava a resposta certa, me faz lembrar de um aluno que cola na prova e tira nota 10, mas não estudou nada e não sabe nada do assunto, mas ele tirou 10. Pois é. Mas Pois não é. tem conteúdo, ele não vai conseguir passar isso adiante. É uma hipocrisia, é uma farsa. Então, mas
mas aí, gente, Yeshua vem, ele nos justifica, né? E a partir da justificação, nós começamos agora um processo de regeneração e santificação, né? Justificação, regeneração, santificação. E aí Yeshua dá a fórmula: negue-se a si mesmo. Ou seja, ele está mandando fazer o quê? Tornem-se dependentes do meu Pai. Eu sou dependente do meu Pai. Eu não faço a minha própria vontade, eu só faço a vontade do meu Pai. Uma pessoa que não tem vontade, ela está dependente de outra pessoa. E é exatamente isso que Yeshua nos manda fazer. Ele nos manda para a origem. Negue-se a si mesmo, ou seja, negue a sua vontade. Pegue a sua cruz e siga. Pega esse madeiro, esse tomar a cruz aí, né, na verdade não é cruz, mas é um madeiro. O que significa na verdade isso aí? Isso significa, gente, exposição. Exposição é não ter vergonha de se expor. Yeshua não carregou aquele madeiro na frente de todo mundo e foi caminhando rumo à morte, né? Ele ficou envergonhado por causa daquilo. É deixar todo mundo saber que não é a gente mais que manda na gente, né? Mas é o Senhor. Ele foi, exatamente, ele fez isso porque ele era dependente exclusivo do Pai. Então, quando ele nos manda tomar o madeiro, né? Ou seja, exponha-se, esteja disposto a se expor, no sentido de corpo, no sentido de edificação. Agora nós temos uma missão, que é edificar esse corpo. Edificar é construir, é consolidar, é unificar. Falamos aqui de unidade, né? Então é negar a si mesmo, tomar o madeiro e segui-lo. O que é segui-lo? Andar nos passos dele, fazer. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Como ele andou? 100% dependente de Deus, do Pai. Quem é dependente, obedece, gente. É possível obedecer sem ser dependente. Peguem isso. Varão que não se encontrou defeito. Aquele exemplo do menino que nós estamos sempre repetindo. O menino levanta. Miguel, levanta. E ele está quietinho. Miguel, levanta. E ele está quietinho. E aí, por fim, Miguel, levanta. Ele levanta, mas ele fala para ele mesmo: eu estou sentado. No coração, ele está em pé, aparentemente. Mas no coração, ele está sentado. E aí, o que vale é a atitude exterior ou a atitude interior? Entenderam? Então, depender do Pai é infinitamente superior a obedecer. O que significa? Quem depende, obedece. E pode ter quem obedeça de forma independente. Esse é que é o problema. É aí que estão os hipócritas, os sepulcros caiados, a religiosidade exterior. É possível fazer essas coisas sem uma motivação correta. Quando Yosef declara ali, ele reconhece e fala assim: olha, ele ficou tão comovido com o arrependimento de Yehudá, né, que ele não quis saber mais de punição, já parou por ali. Ele falou assim: não se preocupem, na verdade, o que vocês fizeram, né, o Eterno, ele transformou em bênção, foi para o livramento, foi para conservar a sucessão do nosso povo. Ou seja, quem está com a motivação correta, esteja onde estiver, as coisas cooperarão para o bem dessa pessoa. E a palavra é clara, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Agora, não tem como cooperar se a pessoa não ama, diga-se se ela não depende, diga-se se ela não obedece. E se também ela está fora do propósito. Eu ouvi alguém falando outro dia aqui que uma pessoa chamou para orar por algo que é pecado. Eu falei: mas peraí,
Qual que é a resposta para essa pessoa? Como que você vai orar para uma coisa que o Eterno já reprovou? O Eterno não responde orações contrárias à própria vontade dele. Isso por si só já é uma contradição. Pois não. Uma coisa que nos ajuda muito no corpo do Mashiach, né? Porque às vezes fala, como que eu vou andar nos passos que Yeshua andou, sou pecadora, miserável, somos todos, né? São as juntas e ligamentos do corpo, esses relacionamentos mais próximos de edificação, que nos ajudam, né? A gente compartilha durante a semana aquilo que a gente teve dificuldade, aquilo que a gente errou, aquilo que a gente pecou contra Deus. E a gente compartilha, confessa, ora uns pelas outras. Isso vai nos ajudando, porque não tem ninguém aqui perfeito que não vai cometer erro, né? Claro. Mas é na caminhada, em se humilhar, em confessar, em corrigir, é que a gente vai crescendo e tendo mais força cada dia, né? Queridos, finalizando, nós vemos aqui então todo o nosso povo, representado pelos irmãos de Yosef, totalmente dependentes daquela situação, tal qual o Eterno já havia dito em sonho para Yosef, né, onde fala que todos ali iam se curvar perante ele, e ele estava ali, foi nomeado como segundo em autoridade, né? E quem recebeu essa nomeação? Yeshua, né? Temos o Pai o Todo-Poderoso que dá autoridade. Yeshua declara isso: foi-me dada toda a autoridade, foi-me dada. O Eterno dá autoridade para que ele seja também o segundo no reino, né? Então a similitude é a mesma. E aí nós vemos agora todos ali dependentes, eles olham para, tanto é que eu falei aqui do respeito e hierarquia, eles se tornam dependentes de Faraó, né? Em última instância é isso, todos dependentes de Faraó. Faraó nomeou Yosef, que agora está acolhendo os irmãos, estavam todos sob a autoridade de Faraó, né? Todos estamos sob a autoridade do Todo-Poderoso, de Adonai, que concedeu autoridade a Yeshua para proporcionar agora essa reconexão. Então, a única forma, né, quando nós falamos de arrependimento, e Yosef vê a questão do arrependimento sincero de Yehudá aqui, quando nós falamos de arrependimento, é banir do nosso coração todo tipo de rebelião e nos tornarmos dependentes de Adonai. E uma vez dependentes, nós vamos produzir todos os nossos atos, serão atos de acordo com essa dependência, ou seja, de obediência, de amor, né, de alegria e por aí vai. Então, esses são os frutos dignos. Aquilo que produzimos tem que estar em consonância, tem que estar de acordo. E isso é fruto digno de quem verdadeiramente se arrependeu. E Pedro fala sobre isso: produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Arrependimento de quê? De ter pecado? Não, arrependimento de ser independente de Deus. Porque uma vez dependente, gente, tentem fazer esse exercício, tentem praticar isso, aplicação prática da dependência. Não, eu a partir de agora eu não dobro uma esquina mais sem depender de Deus. Então eu vou consultar a Deus para todas as coisas. E a primeira coisa é isso mesmo, gente, é orar. Colocar a situação para Adonai. Vamos ouvir o que Adonai tem para nós. Então vamos ver na palavra uma situação que se nos apresenta. Depois nós temos o corpo do Mashiach para nos aconselharmos. Aí sim nós vamos progredir. O Evandro falou sobre isso aqui hoje. Para progredirmos, para nos incentivarmos às boas obras, para nos incentivarmos aí nessa caminhada de crescimento, de avanço para o alvo, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos decretar aí o fim da rebelião para com Adonai e nos permitirmos sermos dependentes dele. Que ele nos abençoe, que ele nos capacite com o Ruach HaKodesh, para que possamos restaurar desde o Éden a dependência que ele esperava e espera de cada um de nós. Shabbat Shalom.